Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Construa Sua Riqueza e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, como é que você declara o imposto de renda dos seus imóveis, seja ele de operações de venda ou locação, no seu imposto de renda. É claro que, antes de mais nada, eu não sou contador, né? Então, estou entrando numa seara que talvez nem seja minha, mas, como eu tenho imóveis, então fica mais fácil eu dar uma noção para você, mas eu mesmo não faço meu imposto de renda, né? Então, meu contador que faz meu imposto de renda, mas é importante você saber as informações para saber se o seu contador está fazendo certo, até porque eu já tive um contador fazendo várias coisas erradas para mim, né? E a pior coisa que você pode fazer é querer burlar o governo, né? Porque na hora que vem a coisa é complicada, tá? Então, mas antes de mais nada, você já compartilha esse vídeo, né? Compartilha com aquela pessoa que está precisando declarar o imposto de renda. Talvez esse vídeo esteja saindo um pouco atrasado, mas né, foi o tempo que deu para fazer, essa é a verdade. Então, eu espero que ainda te ajude na declaração do teu imposto de renda e a gente vai falar um pouco sobre essa questão, né? Então já deixa o dedo aí no like, já compartilha, já se inscreva no canal, porque é sobre esses conteúdos que a gente vai trazer cada vez mais, né? Então vamos lá, né? A gente precisa entender, né, como é que, se eu tenho imóveis, se esse imóvel tá financiado, se não está financiado, se eu tenho locação, se eu tenho renda com locação, se eu não tenho, né? Se eu comprei um imóvel, vendi esse imóvel, né? Como é que eu declaro isso, né? Se eu reformei o imóvel, teve alguma diferença e tal. Então a gente precisa saber exatamente para a gente não cair na famosa malha fina aqui, tá? Então, declarar isso de maneira correta é extremamente, não basta só declarar, mas declarar de maneira correta evita qualquer tipo de multa para você aí, tá? Então a gente tem algumas regras quando a gente fala de compra, de venda, né, de locação, a gente precisa entender essas regras, tá? Então vamos lá, tá? A primeira coisa é como é que a gente declara a compra de um imóvel, tá? Quando a gente compra um imóvel, como é que eu declaro isso lá no imposto de renda, tá? Então a gente vai lá na área de bens e direitos, né? A gente vai lá escolher, né, o grupo 01 lá, que é bens imóveis, né? E a gente vai ter o código lá, que é o código 11 para apartamento e o código 12 que é a casa, né? Então você vai escolher lá qual é o tipo de imóvel, colocando o código correspondente lá na área de bens e direitos, tá? Então é importante você saber disso daí, tá? E lá você vai informar a data de aquisição, o valor que você paga em moeda corrente, né, do país, a forma que você pagou esse imóvel e os dados de quem te vendeu esse imóvel, tá? Então é importante você colocar lá, por exemplo, o Bruno que está aqui atrás de mim, né, atrás das câmeras aqui, nosso cameraman, né, o Bruno me vendeu, eu preciso dos dados dele para informar que, né, eu comprei naquele ano o imóvel do Bruno, tá? E qual o valor que eu paguei e como que eu paguei o Bruno, tá? E se tiver o financiamento, tá, eu tenho que declarar, né, o valor que eu paguei até, né, o último dia do ano anterior, né? Então agora em 2025, por exemplo, eu vou colocar lá o valor que eu paguei, né? Por exemplo, se eu dei uma entrada, o que eu paguei de parcela naquele período, eu vou declarar o valor que eu paguei até aquele momento do dia 31/12/2024, tá? Então é isso que eu preciso declarar lá na declaração do imposto de renda, tá? Isso no caso de uma compra de um imóvel. No caso da venda de um imóvel, né? Então, a venda do imóvel tem que analisar o ganho de capital, tá? E existe um programa do governo que é o GCAP, tá? O GCAP 2000, lá no site da Receita Federal, você coloca lá, digita no Google GCAP 2024, ele vai te ajudar a calcular o ganho de capital, né? O que é o ganho de capital? Nada mais é do que o valor de compra, quanto que você comprou aquele imóvel, aquele valor que está lá no documento do imóvel versus o valor de venda. A diferença entre essas duas situações é o teu ganho de capital. Então, o ganho de capital, o imposto incide sobre esse ganho de capital. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então, vai incidir ali, né, no teu lucro, nesse ganho de capital, 15% de imposto. Tá? Claro que isso pode ser progressivo, né, para valores mais altos, mas a gente vai ter aí uma base de 15% de imposto. E a gente vai ter uma isenção, né, caso você tenha comprado um imóvel em até 180 dias, né, depois da venda desse imóvel que você vendeu durante o ano, se você comprou outro imóvel num prazo de até 180 dias, você fica isento, tá? E essa isenção também serve para imóveis até 440 mil reais, tá? Então, se o imóvel, né, tiver uma avaliação de até abaixo de 440 mil reais, esse valor também é isento se você não tiver tido outra venda imobiliária, outro lucro imobiliário, num período de até 5 anos para trás, tá? Então, se você sofreu com esse negócio de 180 dias, ela comprou um imóvel para revender, revendeu, não conseguiu comprar outro dentro de 180 dias, acabou tendo que pagar imposto. Olha aí, temos um caso aqui entre nós, né? Nessa pequena sala aqui, nossa, aonde é uma realidade, né? Eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham visto e talvez nem sabiam desse exemplo, não tinham assessoria sobre isso. Mas, exatamente, você precisa comprar para ter isenção do imposto de renda dentro de, né, de um imóvel residencial, você tem a isenção de imposto
num período de até 180 dias, tá? E também existe a isenção para operações de imóveis abaixo de R$440 mil, onde você nos últimos 5 anos também não tenha tido um lucro imobiliário, nos últimos 5 anos não ter tido uma outra venda de imóvel, tá? Então, falamos de compra, falamos de venda, e agora a gente vai falar sobre a declaração dos aluguéis recebidos na pessoa física, tá? Tem uma mudança de pessoa física para pessoa jurídica. Então, onde é que você vai declarar esse aluguel? Você vai lá declarar na área de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa física, tá? Essa tributação ela acontece de maneira mensal pelo Carnê-Leão, tá? Pela tabela progressiva, né? E você pode deduzir desses valores os custos de IPTU, condomínio e taxa de administração, né, de imobiliária, alguma coisa que você tenha pago para imobiliária, se você, dono do imóvel, pagou esses custos, né? Se o seu inquilino, você passou para o seu inquilino o custo de IPTU, que geralmente é o que acontece, né? O inquilino paga o IPTU quando é na locação mensal, né? O IPTU, condomínio e taxa de administração, aí esses valores você não tem direito de deduzir um valor que você não pagou, né? Quem pagou isso foi o seu inquilino. Agora, quando a gente vai para operações de short stay, por exemplo, onde o imóvel é meu, né? Eu não passo essa operação, a pessoa que está hospedada 4 dias no meu imóvel, 5 dias no meu imóvel, ela não paga o IPTU, né? Então eu mesmo pago o IPTU, eu mesmo faço o pagamento das taxas e condomínios, e esses valores eu posso deduzir da minha rentabilidade mensal. Consequentemente, eu tenho uma redução na cobrança, né, sobre o valor base do imposto de renda, tá? Já na pessoa jurídica, a gente vai olhar para outro âmbito, a gente vai tributar sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e sobre CSLL, né? Então a gente vai ter aí o tributo um pouco diferente, tá? E aí os regimes, né, vai se aplicar seja no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. A maioria das vezes quando é PJ, a gente está falando de holding patrimonial, muitas vezes é lucro presumido ou lucro real. Na maioria, pelo que eu vejo na prática aí, lucro presumido é a grande maioria do que eu vejo, né? E aí a gente pode ter uma variação na carga tributária ali conforme o regime dessas empresas, tá? Que é o ideal, na verdade, quando você vai ter, né, rendimento em PJ, geralmente são pessoas que já têm um volume maior de imóvel, né? Ela pode ter uma administradora de bens, ela vai ter uma holding patrimonial, exatamente com o objetivo dela ter alíquotas mais baixas do que tem na pessoa física. Mas para você ter uma holding patrimonial, para você ter uma estrutura onde você vai pensar nesse tipo de situação, geralmente você tem que ter já mais uma carteira de imóveis e aí uma assessoria, né, hoje tributária vai te ajudar muito sobre isso, aí já não é a minha área, eu não conseguiria trazer talvez essas informações aqui para você. Mas geralmente vai valer a pena para pessoas que já têm um portfólio de imóveis, tá? Não muito grande, não precisa ser nada tão absurdo, mas para pessoa que tem 1, 2 imóveis, provavelmente não vai valer a pena essa estrutura de holding patrimonial no primeiro momento, tá? Então, assim, para fechar esse vídeo aqui, né, rapidamente, a gente falou sobre compra, venda e alocação, locação pessoa física ou pessoa jurídica. É importante você, durante o longo do ano, né, organizar a tua documentação, ter os contratos em mãos, a escritura dos imóveis, né, o registro de pagamento de despesas lá de condomínio, de IPTU, né, você ter todos esses recibos, recibo de aluguel que você recebe, tá? Então, é bem importante você ter isso ao longo do ano, que vai ficar muito mais fácil você fazer a declaração no próximo ano, tá? Então, outra questão, ponto importante aqui, é você declarar com base no valor real pago, tá? Você não vai considerar nenhum tipo de correção nessas despesas, né, ao longo do tempo. Claro, é o valor efetivamente pago. Se as despesas tiveram correções, você vai corrigir conforme o valor. Mas não adianta você aplicar nenhum tipo de atualização você mesmo, porque, porque o mercado imobiliário ele corrige, aí também eu vou colocar esse tipo de atualização aqui. Também não cabe aqui, tá? Mas eu recomendo que você busque um especialista na área contábil, na área tributária, que vai poder te montar estruturas mais sofisticadas para você ter, caso você tenha muitos imóveis, né? E o contador é sempre importante nesse momento para te orientar e exatamente evitar um bom contador, né? Porque nem sempre tem bons contadores, mas, claro, como em todas as áreas. Mas busca um bom contador que pode te ajudar a orientar sobre isso daqui, tá? Mas não deixe de declarar, até porque, por exemplo, saiu uma notícia recente, para quem tem imóveis Airbnb, né? O governo solicitou à plataforma Airbnb todo o extrato de quem tem, né, contas na plataforma, de todos os recebimentos das pessoas físicas que elas receberam de locação de Airbnb. O governo não estava olhando para isso, tá? E recentemente o governo solicitou à plataforma e a plataforma informou de que houve essa solicitação. Então, vai pegar, né, pessoas que estão recebendo locação, principalmente de plataformas como Booking, Airbnb, não estão declarando isso de forma correta, e tem muita gente fazendo isso, tá? Não declarando esses ganhos, vai cair na malha fina. Então, peça orientação, peça ajuda, que é exatamente para você não cair numa dessas situações, tá? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Novamente, acho que esse conteúdo deve te ajudar de alguma maneira. Se não ajudou, encaminhe para quem pode ajudar. E já curta e compartilhe, já siga o canal, que aí vem muito conteúdo aí pela frente. Um grande abraço e até a próxima.